Oi, tudo bem? Estamos aqui de volta no nosso programa Conversa do Cotidiano. Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial e no caminho eu vim pensando o que a gente vai conversar, né? A proposta sempre é falar sobre espiritualidade, sobre amor, sobre família, sobre fé, enfim, sobre aquilo que as pessoas gostam. Mas hoje eu não poderia usar outra palavra que não fosse a palavra milagre. A palavra milagre. E por que eu trouxe ela? Além dela ser uma dentista muito renomada, uma pessoa muito conhecida no mundo, enfim, uma professora exímia, dá cursos maravilhosos nessa área, ela é uma mulher, uma pessoa humana, ela é mãe também, tem um filho, e ela teve alguns problemas na sua vida com a sua beleza física. Então hoje eu estou trazendo a Ana Paula Tanco, para falar sobre a sua história, sobre a sua arte, sobre a sua beleza, sobre o momento em que ela não era tão bonita, o porquê que ela fez essa transformação e o que a fé trouxe para ela. Tudo bem, Ana? Tudo bom, como tá, Ariel? Tô bem. Então eu queria saber como é que foi esse processo na sua cabeça? O que você pode contar pra gente sobre o momento em que você não se sentia bem fisicamente? Na verdade, eu acho que tudo foi um despertar. Então, assim, quando eu era criança, né, uma criança com uma tenra idade, eu era uma criança muito feliz comigo mesma. Assim. Então, eu era muito alegre, muito participativa, né? A professora chamava alguém para ajudar, eu estava sempre pronta. Até que um dia eu ouvi. A minha mãe e a minha tia estavam conversando na cozinha, eu estava no lavabo, eu ouvi a minha tia falar sobre a minha beleza facial, né? Ela falou assim, a Ana Paula é uma menina tão alegre, tão bacana, que pena que ela tem essa gengiva grande, né? E, por coincidência, eu estava na frente do espelho, aí eu olhei para a minha imagem, dei um sorriso e vi que a minha gengiva era realmente muito grande. Então, a partir desse dia, eu nunca mais consegui sorrir. Então eu comecei a ficar uma criança introspectiva. Então toda vez que eu ia tirar uma foto, eu ficava atrás, eu punha a mão na frente, né? Então a minha vida mudou a partir desse momento. Então como foi esse despertar? Né? Eu achava os meus dentes bonitos, só que eu olhava aquela gengiva e falava assim, um dia tem que resolver esse problema. Um dia eu vou resolver esse problema. E aconteceu da minha mãe ter uma emergência com uma fratura de um dente da frente dela e ela ter que mudar de dentista. Ela ia sempre numa mesma dentista, mas essa dentista não pôde atendê-la naquele dia e ela acabou mudando de dentista. E esse dentista que ela foi tratar, novo, ele passou a tratar de toda a família. E aí eu percebi que ele era uma pessoa muito assim aberta, explicativa, né? Aí eu comecei a questioná-lo, falei assim, ai doutor Celso, será que não dá para arrumar essa minha gengiva, né? Não tem como tirar isso? Daí ele falou, olha, eu não conheço nada que possa eliminar isso, mas olha aqui no espelho, olha como seus dentes são brancos, lindos, alinhados, por que você vai se preocupar com isso? E foi passando. Quando chegou na época do vestibular, eu pensei comigo, eu vou fazer odontologia. Né? Tinha acontecido um outro episódio na minha vida muito interessante que me norteava para essa profissão. O que aconteceu? Eu não sei se vocês se recordam da série Star Wars. Sim. Né? Então, a série Star Wars, ela tinha tido 3 filmes até então. O primeiro filme, o ator principal que faz o papel do Luke Skywalker, ele tinha uma aparência facial de um menino mais assim... delicado. Então ele tinha pouca mandíbula, né? Ele tinha um nariz que se projetava na face dele, num primeiro momento quando você olhava de perfil, e aí no segundo filme ele teve uma transformação, ele apareceu no Império Contra-Ataca com outro rosto. E aí o que eu fiz? Eu escrevi uma carta para ele, eu era muito fã dele, né? Era apaixonada por esse ator, escrevi uma carta de próprio punho, em inglês, pedi para o meu tio ver a tradução e mandamos essa carta para ele. Nessa carta eu perguntava o que tinha acontecido com a face dele, que ele se transformou. E ele respondeu uma carta de próprio punho para mim, dizendo que ele tinha sofrido um acidente entre o primeiro e o segundo filme e que os dentistas, né, os profissionais que o atenderam ali na emergência, não sabiam que a mandíbula dele era para trás.
Então ele tinha uma mandíbula retroposicionada, que fazia com que os dentes superiores chegassem um pouquinho antes, né, dos inferiores, e nessa mudança, né, nesse tratamento, eles colocaram ele em norma-oclusão. E isso deu uma repercussão para a face dele, só que ele teve problema com isso, porque quase que ele perde o papel. Então tiveram que justificar uma agressão de um monstro lá logo no começo do Império Contra-Ataca para justificar essa mudança de aparência. Só que isso mexeu na minha cabeça. Falei, se ele conseguiu melhorar, mesmo que acidentalmente, pode ser que no futuro seja possível eu tirar essa gengiva. Sim. Então, quando chegou no dia que eu entrei na faculdade, o primeiro dia de aula, eu perguntei para o primeiro professor que deu aula para mim se ele sabia de alguma maneira de eliminar aquela gengiva. E aí ele me apresentou para um professor que iria dar aula para mim, só que no ano seguinte, chamava o professor Tarcísio, né, professor Paulo e professor Tarcísio, os dois trabalhavam juntos, né. Aí o professor Paulo falou para mim assim, olha, não existe ainda cirurgia de maxila, mas a gente já está estudando isso, a bucomaxilofacial está estudando isso, então se você ficar próximo à nossa equipe, você vai ficar sabendo das novidades, e a gente está precisando de estagiário no hospital. Então, se você puder fazer esse estágio com a gente, é um estágio voluntário, você não vai receber nada, você está convidada. E aí eu aceitei. E passei a ir com mais 2 amigas para esse hospital todos os dias. A gente saía da faculdade por volta das 6 da tarde, a gente pegava um ônibus, pegava o metrô, ia para esse hospital e ficava lá até 11 horas da noite, 10h30 e voltava para casa. Então isso, desde o primeiro ano de faculdade a gente começou a fazer isso. E nesse hospital eu praticamente aprendi tudo que eu sei, em termos de trato com o paciente, em termos de medicação pós-operatória, né? Acabei ficando ali com eles uns 6 anos da minha vida, e saí de lá para o meu primeiro emprego, né, que foi numa equipe de bucomaxilo facial do Hospital São Camilo, né, então a gente trabalhava no Hospital São Camilo da Pompeia. Na época o São Camilo era integrado com a Intermédica São Camilo. Eu lembro. Então eu passei a ser integrante da equipe de bucomaxilo da Intermédica São Camilo, cujo chefe era o Dr. Milton Bertacchini, que foi a pessoa que praticamente iniciou aí nessa equipe os tratamentos de cirurgia ortognática. Na época, a cirurgia ortognática a gente só conseguia fazer na mandíbula. Se eu contar para você como que a gente fraturava um osso, você não vai acreditar. A gente usava furadeira Black & Decker para essa finalidade. Então, era um acesso extrabucal, né? Hoje a cirurgia ortognática... Dolorido, né? Não, era anestesia geral, né? O paciente não sentia o processo do corte em si, mas imagina a situação, a gente colocava um paciente para fazer uma cirurgia eletiva, que não era uma cirurgia de urgência, né? Era uma cirurgia eletiva, a gente marcava um horário, ia até lá, fazia uma incisão extrabucal, né? Fazia uma incisão em pele, bem grande nessa região, e aí expunha a mandíbula, e fraturava a mandíbula fazendo várias perfurações com furadeira de parede, Black & Decker, até romper o osso e colocar esse osso numa nova posição. Quando esse osso era colocado em uma nova posição, se faziam 2 perfurações num coto, né, de osso, 2 no outro, e se passava um fio de aço entrelaçado. Então não era um sistema muito rígido de fixação. Então, por isso, o paciente tinha que ficar com os dentes amarrados, o superior e o inferior, por 90 dias. Meu Deus. Então, era uma cirurgia extremamente agressiva, né? Então, eu acompanhei toda essa evolução da cirurgia ortognática, né? Que é uma cirurgia feita por dentistas, especialistas em bucomaxilofacial. Só que nessa época, a bucomaxilofacial não era ainda uma especialidade odontológica.
né? E, então, era tudo a passos lentos. Depois, eu fui acompanhando essa evolução, com a fixação interna rígida, por meio de placas de titânio metacarpianas, que eram placas que se usavam para fraturas de dedos, né, de mãos. A gente passou a ter a possibilidade de ser empreendida a cirurgias de maxila. E foi aí que tudo começou. Depois dessa transição das placas metacarpianas para a face e a descoberta de uma serra reciprocante para fazer a fratura da maxila, que é o osso de cima, onde estão os dentes de cima, aí a cirurgia de maxilar para remoção de excesso de gengiva se tornou possível. Nesse processo, foram passando os anos. Então, eu me formei, me graduei, acabei fazendo especialização em ortodontia para fazer o preparo ortodôntico descompensatório para os pacientes que iam ser submetidos à cirurgia ortognática. Acabei fazendo especialização em dentística também para fazer o refinamento da parte dentária depois da cirurgia. Então, eu passei a minha vida ajudando pessoas que tinham deformidades dentofaciais. Então, a minha carreira foi norteada para essas pessoas, porque eram pessoas que assim, até hoje, assim como eu, tinham problemas faciais, né? E toda pessoa que tem um desequilíbrio esquelético facial, ela tem uma repercussão de uma face meio que desagradável, né? Então, isso afeta a autoestima da pessoa. Mas acho que a coisa mais grave desses pacientes é que afeta também a função, principalmente a função primordial de respiração. Então, essas pessoas normalmente respiram muito mal. Então, a qualidade de vida delas também é muito ruim. Então, pensa assim, numa pessoa que não consegue dormir. Ela acorda várias vezes durante a noite, porque ela entra em apneia do sono, com mais frequência do que uma pessoa normal. Então, ela tem vários microdespertares durante a noite. Então, quando toca o despertador de manhã, essa pessoa não descansou. Então, ela já acorda cansada para enfrentar uma nova jornada de trabalho. Então, imagina o quanto isso impacta na vida de uma pessoa que tem esse tipo de problema. Então, não é só a parte estética, é a parte funcional que acompanha esse problema. Entendo. Ana, eu entendi esse processo que você está falando, maravilhoso a sua explicação, e óbvio que hoje você evoluiu muito, porque a ciência de tudo isso já evoluiu. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre você mulher. Em algumas conversas que a gente teve, assim, você sempre me falou que você se considerava uma mulher feia, né? Uma mulher não tão bonita quanto você é hoje. A gente pode chamar de milagre o seu trabalho em relação a isso? Foi só os dentes, foi só a arcada dentária, ou tem outros elementos que levam uma pessoa, além do que você explicou lindamente sobre a baixa estima de uma pessoa, a dificuldade de descansar, tudo isso que você está nos contando? Eu acho que no meu caso, essa superação, ela me trouxe também muitos benefícios emocionais, né? Porque além, é claro, de você resolver o seu próprio problema, né, que é uma coisa que te afetava, o fato de você se doar para ajudar outras pessoas, só isso já te traz uma beleza interna, muito benefício, né? Eu falo que às vezes a gente não precisa doar em dinheiro para alguém, né? Eu acho que quando você dá um sorriso para uma pessoa, você já está se doando para essa pessoa, você já está fazendo um bem para ela. Às vezes a pessoa está ali, um sorriso que você dá faz diferença no dia inteiro dela. Quando você cuida de alguém, é como se você cuidasse de você? Você tem inconscientemente esse pensamento? Você sabe que eu acho que não. Eu acho que esse ajudar os outros é uma vocação que você tem que ter. Mas a vocação, ela existe porque ela veio contigo, ou o fato de você ter vivido um problema te ajudou a significar mais a situação? Não, pode ser que tenha ajudado a significar mais, mas eu acho que desde muito nova, eu me lembro de vários episódios quando eu era criança, que eu tentava ajudar as pessoas. Até uma vez eu estava na primeira série e uma amiga
uma colega de classe foi apontar um lápis e a ponta do lápis entrou no olho dela. Eu sentava lá na frente, porque eu era baixinha, né, e enxergava um pouco mal, então eu sentava na frente. E essa menina sentava lá atrás. Eu lembro dela começar a gritar, chamar a ajuda da professora, a professora a ignorou totalmente, né, eu não sei o motivo, mas eu me lembro de ter saído lá da primeira carteira e corrido em socorro dessa minha amiguinha e tirei a ponta do lápis do olho dela. Então, isso foi uma coisa que na hora... a sua alma... Na hora que eu fiz isso, eu pensei, eu quero ter uma profissão que eu possa cuidar dos outros. E assim, eu tinha uma irmã mais nova e eu sempre gostei de cuidar dela. Para minha mãe, muitas vezes eu queria trocar a fralda dessa minha irmã, eu queria pentear o cabelo dela, eu gostava de ensinar ela a fazer as coisas, então ensinei essa minha irmã a nadar, ensinei ela a escrever, ensinei ela a ler, então assim, eu sempre fui uma pessoa que tinha vocação em ajudar, ensinar. Então, mas aí que eu pergunto, assim, o fato de você ter passado essas dificuldades e ter conseguido ressignificar tudo isso, de uma certa forma, não trouxe para você não desenvolveu em você essa capacidade de ser solidário com os outros? Eu acho que a própria profissão de cirurgião dentista... Já é isso. Se você não tem essa coisa embutida dentro de você, você não consegue ser. Eu falo isso porque assim, eu vejo, a gente quando vai procurar um tratamento dentário, a gente escuta as pessoas falarem, mas dentista é bom, esse dentista não é legal, essa pessoa é legal, essa pessoa não é humana, sabe? Sim. Então quando a gente fala de pessoas que têm traumas, que têm problemas, e quando um bom dentista, como você ou como alguns outros profissionais que são excelentes, consegue trazer pelo menos uma situação melhor para a qualidade de vida daquela pessoa, para a qualidade de tudo ali, né? Porque dente é muito importante. Na espiritualidade, a arcada dentária significa estrutura. Quando a pessoa tem dificuldade com os dentes ou com a arcada dentária, ela tem muita dificuldade espiritual com a estrutura. Nossa, que interessante. Então é muito interessante, por isso que me interessa muito esse tema, e me interessa muito a dor e o amor, e quando eu comecei falando de ti, que é uma pessoa que eu admiro, eu já te conheci linda, então eu não consigo entender você de outra forma, entende? E por isso que eu tenho que perguntar, porque o meu objetivo é mostrar para as pessoas o milagre de uma pessoa como você, que foi a luta. Então, mesmo que você me diga, eu acho que é uma bondade que vem comigo, sim, o ser humano é bom, muitas vezes pela própria natureza, mas eu acho que a gente, inconscientemente, a gente é movido. Talvez se o plano espiritual não te trouxesse com essa dificuldade, vamos dizer assim, talvez você tivesse olhado para o outro lado. É isso que eu digo, né? Não dá pra gente saber, é um processo... Sim, eu acredito numa força superior que foi me norteando por todos esses caminhos, porque eu poderia ter escolhido outra profissão. É isso que eu falo, é exatamente isso. Eu poderia estar com esse problema, ter uma apneia do sono e ter tido um AVC, por exemplo. Então, assim, eu não sei te falar exatamente, mas eu acho que Deus existe e Ele me conduziu por caminhos que de uma certa maneira foram me conduzindo para esse destino. Então, quando eu era criança, eu fui praticamente obrigada a fazer natação por os meus pais, e hoje eu vejo que a natação me ajudou muito. Se eu não tivesse feito natação, provavelmente, além da deformidade facial, teria tido uma deformidade torácica bem grave, né? A natação me trouxe problemas auditivos? Tudo bem, mas eu acho que os benefícios em termos de capacidade torácica foram muito maiores do que a perda da audição aí. Outra coisa que eu vejo, a gente mesmo que tem um problema estético da face, como eu estava te falando uma outra vez que a gente conversou sobre isso, a gente não se vê tanto quanto as pessoas que convivem com a gente nos veem. Então a gente acorda, vai lá no banheiro, olha no espelho, escova o dente, faz uma maquiagem, ok. Depois a gente só vai se ver quando vai escovar o dente na hora do almoço e
bem rapidamente, e depois à noite, na hora que vai tirar a maquiagem, né, que vai novamente escovar os dentes antes de dormir. Mas as pessoas que convivem com a gente, nos veem a nossa aparência muito mais que nós mesmos. Então, depois que eu fiz a cirurgia, eu esquecia de que eu tinha feito a cirurgia. Dava tchau, oi! A pessoa olhava para mim e falava, ué, mas quem é essa mulher? Não conheço. Né? Então, eu acho que a essência da gente não muda depois que você passa por um processo desse. O que muda? Mas porque, assim, aí eu concordo contigo. Até porque, assim, a alma é uma coisa, o físico é outra coisa. Eu sempre digo que a alma, ela habita um corpo que é emprestado. A gente pode ir passando de encarnação para encarnação. Mas o fato é que você é uma pessoa muito forte, é nisso que eu quero chegar. Porque, assim, eu já vi pessoas que passaram por alguns problemas, não necessariamente igual ao seu, e que não saíram do lugar. Sim. Né? A fé existiu em algum momento aí para você? Essa ligação com o universo, com a criação, com o religare, isso foi importante? Você, no momento em que você se sentiu desprestigiada, vamos dizer assim, na adolescência, em algum momento da tua vida, a fé teve alguma força em você? Sim, com certeza. Eu acho assim, quando a gente nasce, a gente tem a nossa própria essência, né? Então a gente recebe aquele sopro de vida divino e a gente tem essa força, né? Essa força está dentro da gente. Conforme a gente vai passando por sofrimentos na vida, traumas, vão aparecendo nuvens na nossa cabeça que não deixam a gente ver novamente quem a gente era no original, a nossa essência verdadeira. Então, a gente passa a acreditar que a gente é uma nova pessoa. A gente esquece daquela pessoa original, daquela essência original com a qual a gente nasceu. Então, esses traumas é como se fosse uma catarata nos nossos olhos. A gente não se enxerga mais como a gente era. Quando a gente muda a aparência, como foi o que aconteceu comigo, que é realmente um milagre, se você ver a minha história, isso tudo foi um milagre, né? Então, quando a gente se recupera em termos de autoestima e qualidade de vida, a gente passa a ver um pouco a nossa essência original. Então, a gente vai retornando para o nosso eu original. E isso traz alegria. Isso traz a fé, novamente, que muitas vezes a gente perdeu, porque a gente só leva cacetada. Você vai na escola, é bullying, né? É deboche o tempo todo. Às vezes você quer arrumar um namorado, um parceiro, você não consegue, porque ninguém chega em você, né? Então, naquela época de adolescência, tinha bailinho de garagem. Só um parênteses, né? Como você é uma mulher muito bonita, nesse momento em que as pessoas não se aproximavam de você, entre aspas, afetivamente, e hoje, que eu sei que você é uma mulher muito assediada, muito paquerada, Obrigada. Isso mexe com a sua autoestima? Você tem essa consciência ou é um processo espontâneo? Você sabe que eu não tenho muita consciência disso, porque hoje eu vejo que a beleza também, ela fecha portas para você. Entendi. Isso é uma coisa... parece absurdo falar isso. Mas antes de eu fazer a minha correção dento-esqueletal, todo curso que eu fazia, toda a pós-graduação que eu fazia, eu era convidada para virar assistente daqueles cursos, né? Então, sempre convidavam para fazer participação em congressos. Depois que eu transformei a minha face, a coisa ficou mais difícil. Então, muitos colegas homens, muitas vezes eles me falam assim, olha, Ana Paula, eu adoraria fazer um trabalho aí com você, te chamar para fazer parte da minha equipe, mas a minha esposa não vai gostar da ideia. Né? Então, assim como a beleza abre portas, ela fecha. Então, muitas vezes, quando eu vou dar uma palestra em algum lugar, ou um curso em algum lugar, num primeiro momento, quando a pessoa me vê chegar, ela associa a beleza física, que eu nem acho que tenho tanto assim, mas associa com a falta de inteligência. Vai falar, essa mulher chegou aqui por causa da beleza dela, não porque ela é competente, não por mérito dela. Mas ainda hoje você tem que ficar provando isso, porque você é uma pessoa que tem cursos, que nem agora você está indo para os Estados Unidos fazer um curso.
né? Sim. Todas as vezes que eu te vejo, você está indo fazer um curso em não sei aonde, está dando aula para muita gente, Sim. e eu sei o quanto as suas aulas são muito aplaudidas, né? Então, assim, eu acho que o teu talento, ele é capaz de superar esse processo, né? Eu acho que é relativo. Para falar a verdade, eu vou abrir o coração aqui, é relativo. Porque, infelizmente, a meritocracia hoje no planeta, ela está acabando. Você acha que isso é uma coisa da mulher? Se fosse um homem, seria igual? Não, um homem que seria tivesse passado... completamente diferente. Com certeza seria completamente diferente. A mulher ainda tem uma carga pesada em cima dela, principalmente uma mulher sozinha, que, como eu, assim, que fui para a Polônia dar aula sozinha, né? Já fui para Portugal dar aula sozinha. Eu percebo esse peso, né? Se eu tivesse acompanhada, seria um outro tratamento. Entendi. Isso é fato. Então, o que você está me dizendo é que também a área dos dentistas, dos cursos, tem muito preconceito. Tem. Com a mulher. Tem com preconceito. Eu não sou feminista, tá? Eu sou o contrário do feminismo. Eu acho que a mulher sem o homem, ela é incompleta. Entendo. Eu não sou uma pessoa que digo, eu acho que a mulher é suficiente por ela. Não, eu acho que tanto o homem quanto a mulher, eles se completam quando estão juntos, eu acho, né? É claro que e cada vez mais, né? À medida que o mundo está evoluindo, eu, por exemplo, tenho homens e mulheres que eu admiro no sentido do seu trabalho. Você é uma mulher, todos os seus pacientes me falam maravilhas do seu trabalho. Né? Até hoje eu sempre vi isso. Eu te conheço há anos, eu te atendo há anos, né? Sim. E tal. E eu sempre percebo que a tua mulher, ela tem um lugar e a tua profissional tem outro lugar. São lugares distintos. Sim. A tua profissional, ela é muito eficiente. A tua mulher, ela é muito bacana, mas ela é muito complexa, no bom sentido da palavra. Sim. Né? Até em termos de fragilidade, eu sei que no meu trabalho eu domino. Eu domino, eu não tenho medo de nada. Já no meu pessoal, eu sempre tenho um pé atrás, sempre tenho um pé atrás. Mas acho que é por conta dos traumas, né? Assim, é claro que se a gente observar a nossa vida, todos os dias a gente vive vários milagres, né? Hoje, eu sou capaz de ver muito mais milagres na minha vida acontecendo do que antes, né? O próprio fato de eu ter tido esse problema, olha quantas coisas milagrosas aconteceram na minha vida, né? Talvez se eu tivesse nascido uma pessoa facialmente perfeita, eu não teria tido tantas oportunidades na vida. Então, mas é isso que eu estava falando ali atrás. Então assim, foi uma sorte eu não ter nascido perfeita. É um instrumento do universo, exatamente. Né? Nós vivemos uma época, Ana, que eu acho muito interessante, que é uma época que a Terra está se preparando para se regenerar ali na frente. E nós estamos nesse período, né? Então, eu gosto de ouvir as histórias como a sua, como de outras pessoas que eu admiro, porque são pessoas vitoriosas, que vivem bem, que viajam, que conhecem, que têm cultura, que têm fala, que têm sentimento, e que eu acho muito raro as mulheres que desassociam o lado feminino do lado profissional. Você é uma das poucas que eu consigo ver que faz isso. Eu acho corajoso quando você diz, olha, eu sou uma mulher que eu preciso de homem, no sentido de que o homem me completa, no campo do amor, no campo da paixão. Isso não tem nada a ver com competir. Não. Isso tem a ver com completar. Isso eu acho interessante. Quando eu falo dos homens, eu falo assim, Aguinaldo, por exemplo, o meu carro quebra no meio da rua. Eu poderia trocar o pneu ali. Eu pegaria o Google lá, eu conseguiria fazer. Mas um homem tem muito mais, muito mais eficiente. Então, se a minha caixa d'água der um problema lá no meu telhado, quem que vai arrumar? Serei eu. Né? Um homem vai ter que ir lá arrumar. Teve lá o problema do avião que caiu no mar. E se você quebrar sua caixa d'água e você ligar para uma empresa e vier uma mulher para consertar? Então, mas você vai lidar bem com isso? Vou.
Se a mulher for eficiente, eu vou. Perfeito. Então, assim, se meu equipamento do consultório quebrar vier uma mulher, eu vou achar maravilhoso ela arrumar. Uhum. Então, eu entendo, mas o que eu estava falando é exatamente do sentimento, sabe? Sim. De você, uma mulher, na sua faixa etária de idade, uma mulher madura, né, com um filho adulto, e ainda na sua juventude, ainda com muita juventude, ainda com muitos sonhos. Em termos sentimentais, você está perguntando, em termos né? sentimentais e também em termos de existência, de ter ambições, de estar sempre estudando, de estar sempre querendo aperfeiçoar, porque não é só a ambição afetiva que você tem. Eu vejo também a sua ambição profissional. Você ir agora fazer mais cursos, sendo que você já tem milhares de cursos, né? Muita coisa. É que, assim, eu acho que o propósito é que move a gente, né? Então, a vida, ela tem que ter propósito, né? Eu tenho milhares de sonhos ainda pela frente e nem vejo a minha idade, porque acho que a idade é um calendário para mim. Da identidade é uma coisa, da disposição é outra. Calendário, né? É um calendário, a idade Sim. é um calendário simplesmente, né? Eu vivo todo dia como se fosse o último. Eu gosto de viver intensamente. Então, meu dia, eu gosto de preencher agora, né? Todas as horas que eu tenho durante o dia, eu preencho, porque eu gosto de viver o presente intensamente. O passado, eu não quero mais saber dele, ele já foi, não existe mais. E o futuro, eu não sei. A Deus pertence, e se amanhã eu não acordar? Então, todas as oportunidades de vida que eu puder aproveitar, eu vou aproveitar sem ver o calendário. Não me importa se eu vou estar com 60, se eu vou estar com 70. Eu tenho aquele sopro de vida que me faz acordar todos os dias, agradecer a Deus. Quando eu acordo todos os dias, vejo que tá lá, meus 2 cachorrinhos vivos, eu tô viva. Deus, muito obrigada por mais um dia. Te agradeço. Você falou uma coisa que eu achei muito legal, assim. Quando você coloca, daí eu ia escovar os dentes e olhava eu olhava e escovava, quem estava de fora via uma coisa e eu via outra. É muito interessante espiritualmente quando a alma consegue fazer essa leitura, porque a gente tem um corpo, a alma ocupa. Então a alma, ela está sempre num pensamento. A gente está sempre conversando com a gente mesmo. A gente parece que a gente tem 2 mundos, né? O mundo que a gente existe no dia a dia e o mundo que a gente vive com a gente, né? Hoje, a mulher que vive com você, como é? A mulher que vive comigo hoje é praticamente aquela criança que gostava de participar, gostava de dançar. Ou seja, eu tirei aquela nuvem que me atrapalhava a visão, eu operei a catarata. Hoje, eu retornei para aquela Ana Paula mais próxima, a Ana Paula da minha essência, que eu nunca deixei de ser. Então, não é que a pessoa que opera, ela se transforma. Não. Os traumas transformam essa pessoa numa nova pessoa, que é uma pessoa, muitas vezes, que fica rancorosa, que fica de mau humor, que fica querendo... Eu fazia muito isso, viu? Querendo punir as pessoas que estão do seu lado porque você não está feliz com você mesmo. Então, muitas vezes, eu agora que estou recobrando a Ana Paula original, eu penso, puxa, por que eu fazia isso com meu filho? Eu tinha um sofrimento interno e queria que ele sofresse junto comigo. Por causa do meu sofrimento, eu queria que meu filho também sofresse, que meu marido também sofresse. Então, hoje, eu consigo enxergar isso. Perfeito. Eu não era a minha Ana Paula essencial, eu era a Ana Paula que eu criei. Não que eu quisesse criar uma Ana Paula pior, não. Foram os traumas da vida, as coisas ruins que foram acontecendo, que me transformaram numa outra Ana Paula. E a partir do momento que eu estou recobrando a minha sanidade mental, eu estou conseguindo chegar mais próxima da Ana Paula que eu era na essência. A Ana Paula que Deus criou. Que é a Ana Paula mais bem-humorada, a Ana Paula alegre. Hoje, se alguém falar assim, a Ana Paula é metida, não tô nem aí, entra por aqui, sai por ali, porque eu sei quem eu sou. E o teu tamanho, né? Eu sei quem eu sou. A Ana Paula é uma feia, uma chata, uma horrorosa. Eu sei quem eu sou, eu sei do meu valor, eu tenho consciência que eu tenho valor, né? Então, assim, eu gosto de mostrar nas minhas palestras, no final da aula, como eu era. Eu não tenho vergonha de falar, essa era a Ana Paula.
E olha no Ana Paula que se transformou, porque depois eu acabei fazendo essa parte de harmonização orofacial. Hoje eu trabalho bastante com isso também, além das ortognáticas, trabalho bastante com harmonização orofacial, porque eu queria lapidar os meus resultados de ortognática. Então, eu acabei buscando a toxina botulínica, os preenchedores, os fios, para tentar melhorar ainda mais os meus resultados de cirurgia ortognática. Então, isso também eu mostro em mim, porque eu mostro o resultado do pós-operatório, aí eu mostro o meu envelhecimento de 10 anos, e aí eu mostro o meu protocolo de harmonização orofacial, e aí uma nova mulher, uma terceira Ana Paula, melhor até do que a Ana Paula de pós-operatório de ortognática. E esse ano eu estou preparando o meu follow-up de 15 anos. Então, nessas próximas palestras que eu vou dar, eu quero fazer agora, eu já estou mais de 8 meses sem fazer nenhum procedimento na minha face, já estou desesperada para isso, mas estava deixando cair mesmo, para fazer um novo protocolo de follow-up de 15 anos. Então, eu não quero parar nunca. Eu quero mostrar que, apesar do tempo estar caminhando, porque o tempo ele não para, né? Sim. O tempo é cruel, ele está correndo. Eu quero mostrar que eu consigo ainda manter a beleza de uma pessoa, né? E muitas vezes até voltá-la um pouquinho de volta para o passado, né? Para as pessoas acreditarem que o procedimento funciona, porque hoje a harmonização orofacial está sendo muito demonizada na sociedade, infelizmente. Quando há exagero, sim, mas quando as pessoas fazem, eu, por exemplo, eu tenho platinas no olho, né? E eu sei o que é dor, então eu entendo quando você fala de dor, quando você fala, eu passei por maus bocados, assim, mas, e dentista, teve uma época da minha vida que eu só pagava dentista. Imagina, eu tenho 9 implantes, porque eu perdi muito por conta disso. Então, essa área, quando eu digo que é espiritual, porque para mim, no momento em que não tinha tanta possibilidade de arrumar, não tinha tanta coisa, a fé me salvou. Sim. A fé na minha fé, entende? Na fé que eu acredito e tal. Então, eu queria saber, qual é a fé que tu acredita? Se você falar assim, você acredita em Deus? Claro que eu acredito, porque Deus está dentro de mim, não tem como não acreditar, né, nessa força maior. E como eu falo, quando você acredita mais em Deus, você é capaz de observar vários milagres durante o dia, né? Então, assim, quando você falou que a minha vida é um milagre, eu não tenho dúvida disso. Que Deus foi me conduzindo pelos caminhos para eu poder ajudar o próximo. Isso é uma coisa que eu tenho muita Exatamente. Eu estou sempre em busca de pessoas que ajudam o próximo. Como eu sei que você ajudou pessoas, como eu vi, e assim, e vamos combinar que ter uma certa aparência legal, a pessoa não precisa ser linda, mas a pessoa precisa ter uma aparência que ela goste. Precisa ter dentes para se alimentar bem, precisa ter olho para poder enxergar. Ela precisa ter uma audição bacana, ela precisa ter uma disposição. Envelhecer hoje não é tanto problema como já foi um dia, mas envelhecer com qualidade. Envelhecer com dignidade, com dignidade, com qualidade, autonomia, com disposição, né? Com disposição. Então, as mulheres hoje, elas me atraem muito do ponto de vista que elas estão lutando e buscando conhecimento, que nem você, no seu depoimento aqui, o que eu percebo, que eu já também tinha percebido nas nossas conversas, a sua ânsia de saber, a sua ânsia de procurar. Eu sei que se você descobre um tipo de tratamento diferente no Chile, você vai para lá. Sim, eu sou bem assim. É muito... Então, e você não é uma mulher esteticamente exagerada, ao meu ver. Sim. Sabe? Eu não vejo você fazendo... O problema é de quem exagera. Assim, cenoura é muito bom, não é? Mas se você só tomar suco de cenoura todos os dias, 4, 5 vezes ao dia e for para o sol, você morre queimado. Então, tudo que é em excesso vai gerar saturação. Você sabe que esse excesso que os profissionais têm feito nas pessoas é falta de conhecimento. Eu acredito nisso. Infelizmente, a real é isso. É claro que tem aí não é só falta de conhecimento, né? Tem a parte de dinheiro também, né? Porque quando você faz mais procedimentos numa pessoa a ponto de deixar ela deformada, você está ganhando mais. Então é assim,
tem essas duas Então, vertentes. mas né? aí tem que ter um discernimento para procurar, tem que ter um Exatamente. estudo. Você não pode comprar um carro sem saber como aquele carro funciona. Eu, por exemplo, eu não dirijo. Por que eu não dirijo? Porque eu tenho um problema muito sério. Eu tô conversando com você, de repente eu dou uma desligada. Sim. Se isso acontecer, eu vou provavelmente cometer algum acidente. Provavelmente. Então, eu evito. Eu não quero fazer isso. Eu até tirei carta para provar para mim que eu era capaz. Sim. Sabe? Que eu era capaz. E foi muito engraçado, assim, porque eu fui lá, fiquei na autoescola, fazendo. E eu sou um aluno meio duro. Aí um dia o cara vira para mim e falou assim: olha, você. Eu achava legal você pagar a carta e depois você continua fazendo as aulas para você tirar. Eu olhei e falei: escuta, eu paguei 20 aulas para você, estudei, tô pagando mais 20 e você tá dizendo que você não tem competência para mim? Pois eu não quero que pague, eu quero fazer. Né? Mas se ele não é um professor bom... Você entende? Mas eu falei, você não teve capacidade de me ensinar. Então, assim, Exatamente. porque ele tinha que perceber as minhas limitações, e eu tenho, para aquela questão eu tenho, para outras coisas não. Então, assim, mas eu fui, eu fiz, eu tirei, mas porque eu precisava mostrar para mim que eu era capaz de fazer aquilo. Sabe? Então hoje eu posso dizer, eu tenho a carta, mas eu não dirijo, porque eu sou consciente. Sim. E aí é um certo tipo de corrupção também, né? Da parte dele. Eu não gosto, assim, eu sou uma pessoa que eu prefiro as coisas corretas, sabe? Então, isso acontece muito com o paciente de harmonização. Você sabe que eu cheguei num ponto que eu não me corrompo. Se o paciente falar para mim que quer uma boca exagerada, que ele quer um nariz completamente fechado, eu vou falar para ele assim: olha, eu não faço esse tipo de coisa. Ana, quando as pessoas vêm para você num caso assim, elas têm um olhar espiritual para a vida ou é um desejo de se autoafirmar? Eu acho que as duas coisas juntas, né? A mídia tem muita participação nisso, né? Porque a mídia muitas vezes, agora até está colocando uma pessoa mais gordinha para fazer um comercial, né? Uma pessoa com um sorriso não tão perfeito, mas há uns anos atrás existia muita cobrança, porque a mídia só mostrava pessoas perfeitas. Corpo perfeito, um rosto perfeito, dente perfeito, e as pessoas se sentiam fora desse contexto, né? E se você pegar, por exemplo, um trabalho que eu gosto muito, que é da professora Reis, sobre análise facial subjetiva, ela fez um trabalho onde ela selecionou alguns rostos, né, alguns perfis de rosto, e deu para ortodontistas, artistas e pessoas comuns para classificarem esses rostos em 3 tipos: desagradáveis, aceitáveis e agradáveis. Você sabe que a grande maioria são pessoas que têm um rosto aceitável. O rosto agradável é uma minoria. E o rosto desagradável são as pessoas que têm as deformidades dentofaciais. Então, o normal não é ser perfeito. O normal é ter defeitos. Perfeito. E isso que a gente tem que aceitar. A gente tem que aceitar as limitações. Mas, é claro, você aceita. Você pode melhorar, por que não melhorar? Né? Eu sou a favor de melhorar. Perfeito. Ana, é muito interessante o que você falou, muito esclarecedor. Eu queria saber, antes da gente finalizar, qual conselho você daria para uma pessoa, para um homem, para uma mulher ou para um ser humano que vai em busca de uma melhoria estética? Qual conselho você daria? Eu primeiro falaria para ele olhar para a sua própria essência, para ver se essa nuvem está fazendo com que ele tenha uma visão distorcida dele mesmo. Essa é a primeira coisa que eu gosto de analisar num paciente assim, para sentir se ele está se vendo de uma maneira distorcida ou na forma da realidade, né? Primeira coisa eu falo isso: você se sente bem do jeito que você é? A sua função respiratória é boa? Né? Então eu preciso investigar isso. Se eu vejo que esse paciente
ele tem uma queixa facial de estética, mas ele tem uma respiração ruim, uma mastigação ruim, uma fonação ruim, uma deglutição ruim, ele não tem outro caminho a traçar, ele tem uma doença que precisa ser tratada. Aí não tem o que discutir. Ok. Ele tem que fazer um tratamento para justamente pensar na qualidade de vida dele, na longevidade dele, na saúde dele. Não tem o que fazer. Agora, se chega uma pessoa jovem, extremamente proporcional, com 20 e poucos anos de idade, querendo fazer um botox preventivo, não, eu vou precisar alertar essa pessoa. Você escuta, a toxina botulínica, ela é uma balança. Ela tem um lado positivo e tem um lado negativo. Se você não tem rugas, por que eu vou fazer um botox preventivo em você e atrofiar sua musculatura? Não posso fazer isso. Perfeito. Então, meu papel é de esclarecimento. É claro, se eu atendo uma senhora de 50 anos que perdeu um casamento, ou por viuvez, ou porque teve uma separação, Tá triste, e né? está com uma baixa autoestima, quer dar um up na vida dela, por que não fazer? Eu vou propor um tratamento completo para ela. Vamos fazer fios, vamos fazer a toxina botulínica, vamos tratar essa pele, né? E, se necessário for, vamos fazer um preenchimento estratégico aqui, porque o problema é o preenchimento. O preenchimento com ácido hialurônico exagerado, além de deformar, né, a face, ela leva o paciente ao envelhecimento precoce, porque ela causa um efeito bexiga na pele. Então, esses exageros, eles lá na frente vão ser cobrados um preço Perfeito. para essa pessoa. Então, tudo isso eu procuro esclarecer para a pessoa, né? Mas eu apoio. Se a pessoa tem uma queixa facial, eu apoio ela vir fazer uma avaliação e a gente orientar a pessoa. Às vezes eu falo, o ideal é você não fazer nada agora. Muitas vezes atendi adolescentes de 15, 16 anos, que eu falo para a mãe, para que eu vou pôr aparelho dessa criança agora e ela perder esses anos de aparelho, sendo que lá na frente ela vai ter que fazer uma cirurgia ortognática. Quando ela tiver com 25 anos de idade, 22, se for uma mulher, uns 25 quando for um homem, retorna aqui, a gente faz 8 meses de descompensação, opera, acabou o problema. Porque tem muitas pessoas que passam a vida usando aparelho e não conseguem solucionar o problema delas, ou seja, perderam a infância, perderam a adolescência usando um aparelho que não vai ser eficiente para a face e nem para a função facial depois. Entendeu? Então, Entendi. falta muito conhecimento nos profissionais, infelizmente. Mas muitos profissionais têm o conhecimento, só que colocam o bolso na frente, infelizmente. Obrigado, Ana. Qual é o seu contato, o seu Instagram? Então, eu tenho o meu Instagram profissional, que é DRA, doutora, né, tudo junto, doutora Ana Paula TV. Ok. Podem me seguir lá que eu vou ficar bem feliz. E também me coloco à disposição para profissionais da área que queiram tirar dúvidas, né? Então pode mandar pergunta no direct. Se você é uma pessoa que acha que tem algum problema facial, pode entrar em contato comigo lá. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo todo mundo. Tá? Perfeito. Então, Ariel, eu agradeço muito. Eu que te agradeço a sua pela presença. oportunidade de estar aqui para fazer um breve esclarecimento de saúde da face para a população, para as pessoas. E também queria agradecer a sua pessoa por ser tão iluminado e ajudar tanta gente, né? Obrigado. Você fez toda a diferença na minha vida. Eu posso te dizer que graças a você eu sou uma pessoa muito mais feliz hoje em dia. Obrigado. Então, eu tenho uma gratidão enorme por você, né? E também a Deus por ter colocado você no meu caminho. Amém. Muito obrigada, no nosso viu? caminho. Bom, eu sou Ariel Veríssimo, aqui é o nosso programa Conversa do Cotidiano, no nosso canal Janela do Cotidiano, e hoje eu trouxe a Ana porque eu queria falar sobre beleza, eu queria falar sobre face, eu queria falar sobre dor, eu queria falar sobre amor, eu queria também falar sobre possibilidades. Então, é possível ser melhor, é possível ser feliz, é possível usar os recursos que a natureza tem, você não precisa deixar de ser espiritual para isso. A Ana ela é uma pessoa extremamente espiritual, então eu
peço a todos que procurem por ela. Você que está aí, que está nos vendo, que está tendo um momento de escutar a gente e tiver com algum problema, pode procurar a Ana. Ela é uma pessoa extremamente sensível, extremamente racional e vai poder te ajudar a melhorar a sua autoestima, tá? E vamos rezar também para o planeta, para a paz, e muito obrigado mais uma vez.